Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou conversar sobre minha trajetória, desde o edital até a posse no Banco do Brasil. Como foi cada processo, quanto tempo durou, como é que foi o edital, como é que foi a documentação, como é que foi a prova, como é que foi o resultado, tudo isso eu vou te falar. E mais ou menos quanto tempo levou, para tu ter uma noção de quanto tempo demora, desde o edital até tomar posse e ser efetivamente um funcionário do Banco do Brasil. Enfim, eu me chamo Carlos Cohen, eu fui aprovado no último concurso de 2023 e nesse canal eu falo sobre isso, sobre minha rotina do dia a dia do banco, sobre dicas de estudo e também sobre dicas do concurso. Então é isso, não perde, bora pro vídeo. Quero deixar aqui um aviso rápido, que se tu tá estudando no Banco do Brasil, já começou a estudar ou ainda vai começar a estudar, é muito importante que tu consiga resolver as questões do concurso. Ter acesso a essas questões é muito importante porque ela vai acelerar a tua aprovação. Tu só vai estudar, só vai conseguir metrificar os teus estudos com a resolução de questões e também com a resolução de simulados. E é por isso que eu fiz um material muito bom. Eu reuni mais de 420 questões em um só material. Separei por cada matéria, por português, inglês, matemática, enfim, todas as matérias. Junto disso, eu fiz um simulado inédito, com questões inéditas e ainda mais um edital verticalizado do último concurso do Banco do Brasil, para tu conseguir gerenciar os teus estudos. Então vai lá, clica no primeiro link da descrição desse vídeo e também no primeiro link do comentário fixado. Enfim, dá o apoio lá, dá uma olhadinha e bora pro vídeo. O edital foi publicado no dia 23 de dezembro de 2022. Foi publicado poucos dias antes do Natal. E, para quem não sabe, eu comecei a estudar justamente nessa época, talvez ali um mês antes disso, um mês e 10 dias antes disso, porque tava naquela história de rumores do concurso do Banco do Brasil, todo mundo só falava disso. Só se falava do concurso, quantas vagas seriam, quais seriam os cargos, quais seriam os salários e benefícios. Então eu tava procurando, na época, algo para me fazer. Eu tava ainda no meio dos concursos militares, então nas faculdades também. Eu até fiz o Enem, mas não quis seguir na faculdade que eu passei. Então tava meio que nos concursos militares e vendo algum concurso civil. Foi daí que eu comecei a ver os alardes do concurso do Banco do Brasil aqui no YouTube. Eu vi os salários, vi a carga horária que me atraiu bastante e vi os benefícios. Então, acho que é mais ou menos como a gente está agora, nessa época, que todo mundo só fala disso, que tá nessa expectativa imensa. Então, foi daí que eu comecei, nesse dia. Não nesse dia, necessariamente, mas foi aí que lançou o edital, dia 23 de dezembro de 2022. E o meu começo foi tal qual vocês, tal qual todo mundo, bem perdido, sem saber muito se ia lançar ou não ia lançar o edital. Mas eu quis me preparar ali pouco antes, não porque eu soubesse que o edital estava para sair, não. Porque eu já tinha começado a avançar nos estudos. Então eu comecei, mesmo sem saber se ia lançar o edital naquela época ou se ia lançar depois do edital. Se lançasse depois, melhor ainda, porque eu tinha mais tempo de preparação. E se não lançasse, tudo bem também, porque eu conseguiria aproveitar o material de estudos para outros concursos bancários, como o da Caixa, que viria a vir do ano seguinte também. Porque nessas épocas, pré-concurso, pré-editais, é muita informação. São muitas informações de fontes diferentes, de fontes que dizem uma coisa e outras dizem outra, totalmente diferente. Um fala que não vai sair mais, outro fala que vai sair só depois. Ou um fala que não vai abrir vagas para nível médio. Então acaba que é muita informação, muita coisa. Então o que é que eu fiz basicamente, o que é que você fazer quando estiver nessa situação? Você apenas começa. Você apenas tenta organizar seus estudos, tenta ver o edital do concurso anterior ao que você está esperando. Tenta ver mais ou menos quais são as matérias, entender como é que funciona um concurso e organizar a tua rotina. E começar com o que tu tem, que esse é o principal. Não adianta tu ficar preparando milimetricamente cada momento, porque isso só vai atrasar a tua aprovação. Essa síndrome de perfeccionismo é uma desculpa para procrastinação. Então, o que eu fiz? Eu comecei, sem ter certeza se estava certo, estava errado, e fui melhorando aos poucos. Comecei errado mesmo, sem ter certeza se estava estudando da forma certa. Comecei a ler com uma matéria por dia, depois 3, depois 2, foi aí que eu encontrei o número ideal para mim, e que eu acho que é ideal para muitas pessoas. E os materiais eu fui vendo do YouTube mesmo. Daí, aos poucos, eu fui conseguindo ver mais conteúdos de qualidade aqui no YouTube, encontrar canais de qualidade que me ajudaram bastante, e eu cheguei onde estou hoje, basicamente assim. O lançamento do edital foi nesse dia 23 de dezembro de 2022. E a prova, pessoal, já foi no ano seguinte, óbvio. Foi no dia 23, no mesmo dia, de abril de 2023.
exatos aí 4 meses depois do lançamento do edital. É mais ou menos esse intervalo, que é bastante comum a gente ver nos concursos, ainda mais da área bancária. 4 a 5 meses depois do edital é quando se costuma colocar a prova. Então, quando alguém me pergunta se ainda dá tempo de estar para o concurso do Banco do Brasil, eu falo que é óbvio que dá. Porque mesmo que o edital saia, sei lá, no próximo mês, tu ainda tem mais 4 meses, 4 a 5 meses para ter a prova efetivamente. Então, começando hoje é a melhor hora para começar. Porque o edital, mesmo que saia nos próximos dias, nas próximas quinzenas, nos próximos meses, ainda tem mais 4 meses para frente para a prova. Dá tempo sim para construir uma base, construir algo para você entrar disputando o resultado. Eu não vou falar que tu vai garantir a tua vaga, começa estando só 4 meses, mas tu vai conseguir pelo menos chegar competitivo, que isso é o mais importante. Então não se preocupe em relação a, nossa, será que o edital está muito perto, não vale mais a pena estudar? Vale a pena e vale muito a pena estudar. Mesmo se tivesse amanhã, eu diria que valeria a pena ainda, porque são 4 meses e dá para tu conseguir se preparar. Então foco e estude. Para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho sobre como é que funciona a prova do Banco do Brasil, como é que funcionou a prova do Banco do Brasil. Foram 70 questões, divididas em 8 matérias, se eu não me engano, mas foram 8 mesmo: português, inglês, atualidades do mercado financeiro, matemática, matemática financeira, conhecimentos bancários, informática e vendas e negociação. Foram essas matérias, foram divididas em 2 provas. A gente teve a prova objetiva, que foi a prova que realmente caiu essas questões, caiu esses assuntos, e teve a prova de redação, que é basicamente nos mesmos moldes do Enem. Um texto dissertativo e argumentativo, você tem que fazer ali no mínimo 25 linhas, e que ela não é classificatória, apenas eliminatória, ou seja, ela não vai te classificar. Você tem que atingir um corte, que é 70 pontos, atingiu isso, show. Você está aprovado na redação. Aí você vai partir para a parte que eles vão fazer a tua classificação de acordo com a tua nota na prova objetiva, que, entre aspas, é a mais importante, a que mais conta. Pronto, feita a prova no dia 23 de abril de 2023, a gente vai ter o resultado final mais ou menos ali uns 3 meses depois do dia da prova, no dia 14 de julho de 2023. Você percebe que esse concurso do Banco do Brasil último, todo o processo do edital até a posse não foi tão demorado. E isso eu falo para todos os candidatos. Nesse exato momento, todos os agentes comerciais, eles já foram empossados, já foram convocados, só falta alguns de TI, se eu não me engano. E a gente não vê isso em concursos como a Caixa, por exemplo. Meu colega passou na Caixa, foi aprovado, mas já faz um bom tempo que esse é o edital e até agora ele não foi chamado. E ele não ficou muito atrás na classificação, não. Você vê que tem essa peculiaridade, varia de concursos para concursos. E também o meu tempo de posse, de convocação, vai variar por quê? Porque eu fui nos primeiros a ser convocados. Talvez quem tivesse sido convocado, classificado abaixo de mim, foi convocado depois. Mas isso é de menos, o que importa é ser aprovado, ser convocado. Então acaba que 7 meses depois do lançamento do edital, a gente já teve o resultado. Que daí foi um dia muito bom. Foi o dia que saiu meu nome lá no Diário Oficial da União. Eu acordei de manhã cedo, muito emocionado, fui ver o resultado, vi que tava meu nome lá, fiquei muito feliz. E foi um dia ali que foi divisor de águas na minha vida. Então eu te recomendo você pelo menos se esforçar para tentar experienciar a mesma sensação que eu experienciei, que valeu muito a pena, muito bom. Você vai realmente mudar a tua perspectiva sobre várias coisas na tua vida. Mudar como você vê, conquistar as coisas. Você vê que você consegue, se você se empenhar, você consegue. Se você se empenhar, mesmo que pareça muito distante ou muito difícil, você vai conseguir. Às vezes a gente tem uma sensação de que as coisas são muito difíceis, ou que isso não é pra você, ou isso não é pra mim, ou que isso eu não estudei o suficiente pra isso. Mas essa percepção é falsa. Quando você é aprovado em alguma coisa, você sente que se você conseguir manter a constância, focar, se empenhar, você vai conseguir conquistar o seu objetivo. Isso é muito bom. No dia 15 de julho, um dia após sair o resultado no Diário Oficial da União, o que acontece? Eu recebi um e-mail me dando algumas orientações sobre a convocação, e lá tinha um link que esse link me colocava em um site que eu conseguia acompanhar a minha classificação na ordem de convocação, tipo, quantos faltavam para eu ser convocado ainda. Isso é muito bom porque eu consegui ter mais ou menos uma perspectiva de em quais levas eu seria chamado.
Porque o processo de convocação é feito basicamente assim, para quem não sabe. Você tem tantos aprovados no concurso, então a instituição, ela, por exemplo, decide chamar 100 pessoas. Então ela vai definir 100 pessoas, e ela vai definir também quais são as micro-regiões abrangidas para eles convocarem, entendeu? É a instituição financeira que faz a convocação. Então ela convoca de remessas, de levas de pessoas. Se eu não me engano, eu fui convocado na segunda remessa, foi na terceira remessa. Então teve colegas que foram convocados antes de mim, que tomaram posse antes de mim, e eu tomei posse depois. Acho que foi na segunda ou terceira remessa, basicamente isso. E nesse meio também tinha a lista de documentos que eu teria que providenciar. E é muito bom eles mandarem isso antes, porque tem alguns documentos que demoram que você consiga acessar. Alguns documentos que não são tão fáceis, por exemplo, o histórico do ensino médio. Muita gente está com pendência na escola e não tirou o histórico do ensino médio. Ou muita gente nem tinha, teve que providenciar. Então é muito bom, eles mandaram dia 15 de julho. E daqui a pouco eu vou falar quanto foi o período que eles solicitaram esse documento. Mas foi bem depois. Deu bastante tempo pra você conseguir procurar, bastante tempo pra você conseguir ir atrás dos documentos. E basicamente foi isso. Então, dia 15, eu recebi um e-mail com instruções para eu conseguir acompanhar a minha convocação. E agora você vai saber quanto tempo demorou para eu ser convocado. Fui convocado no dia 28 de setembro, 28 de setembro de 2023. Foi ali mais ou menos uns 5 meses depois da prova, 2 meses depois do resultado oficial. Então, por isso que eu te falei, que já que no dia 15 de julho eles mandaram um e-mail com a documentação, foi basicamente 2 meses para tu conseguir providenciar tudo de documentos, para tu ver como daria tempo, mesmo se fosse algo bem difícil de conseguir. Então, enfim, dia 28 de setembro foi quando eles me convocaram, quando foi a minha remessa foi convocada efetivamente. E realmente é nesse momento que ele vai iniciar o processo admissional, que é composto pelos exames. Você primeiro faz o exame psicológico, que é um exame online, que você faz com uma psicóloga. O banco te dá uma guia, te dá as psicólogas lá que são do convênio. Você vai entrar em contato com elas, vai agendar a tua consulta psicológica e tu vai conseguir fazer isso. Não é consulta difícil. Elas fazem algumas perguntas meio estranhas, algumas perguntas que quem é da área deve entender os porquês que elas fazem isso. E basicamente isso, com a consulta feita, a consulta online feita com a psicóloga, você vai fazer o exame médico. E esse exame médico vai ser feito em uma clínica CI. Aqui na minha cidade não tinha. Na cidade que eu moro não tinha clínica CACI. Então eu tive que me deslocar para a capital do estado onde eu moro. Aqui na capital do Ceará, em Fortaleza. Esse deslocamento é todo por conta própria do aprovado. O banco não vai custear, o banco nem vai entrar nesse meio, nessa responsabilização. Então você vai ter que ir lá por sua conta. Se não tiver na tua cidade, vai talvez ter na cidade mais próxima. Mas de qualquer forma você vai ter que fazer esse deslocamento. No mesmo dia que eu fui, tinha um colega que estava lá do interior do Ceará, que lá não tinha clínica CACI. Então ele teve que deslocar, acho que foram 8 horas de viagem. E ele chegou 5 horas da manhã na CACI, tendo o exame agendado para as 10 horas. Então teve que ficar esperando esse tempo todinho. E se atrasasse, ele teria que pegar outro ônibus e ter que esperar mais tantas horas. Ou seja, um deslocamento que às vezes para quem mora muito longe é um pouquinho difícil. Mas o importante é que valeu a pena. Eu tenho certeza que ele não se arrependeu desse deslocamento, desse gasto. E eu tenho certeza que valeu a pena para ele. Então, basicamente, com o teu exame psicológico feito e com o exame médico feito na clínica CACI, esse exame médico, pessoal, da clínica CACI é um exame bem tranquilo. Se eu não me engano, não tira nem sangue. É só um exame para ver se tu tá apto ao trabalho. Ele vai ver distorções na tua coluna, vai te pedir para fazer algumas posições. Não é um exame toxicológico, como algumas pessoas já me perguntaram. Eles não vão ver se tu já usou drogas, se tu usa drogas. Esse não é o propósito disso. E eles vão ver só se tu tá apto ao trabalho. Se tem algum desvio, alguma coisa que possa te atrapalhar. Eu também acho que eles não são tão exigentes em relação a isso. Eles não vão te reprovar se tu tiver algum problema. Porque eu tenho um leve desvio na coluna. Eu acho que até nos vídeos dá pra conseguir ver que eu tenho um lado do ombro que é mais baixo do que o outro.
E esse desvio, ela notou, a médica viu esse desvio, mas ela só falou que eu tinha isso e não chegou a me impedir, não. Então ela me deu meu atestado lá de saúde ocupacional, acho. Ou ASO, se eu não me engano, esse é o nome. E com posse dos dois, do exame psicológico desse ASO, eu fui fazer a minha documentação. O prazo total para você fazer o exame médico e enviar tudo junto com a documentação na plataforma deles, do banco, que o banco fez, são 22 dias, que dá bastante tempo. São 22 dias para tu providenciar o exame e providenciar também enviar a documentação. Lembrando que tu já deve ter conseguido a documentação alguns meses antes, porque o banco já deu a lista dia 15 de julho. Então haviam 2 meses para tu conseguir providenciar até a tua convocação. Então na convocação tu somente vai enviar para eles durante o prazo de 22 dias. E então, dia 19 de outubro de 2023, 21 dias depois de eu ter sido convocado mesmo, de ter enviado todos os documentos, de ter enviado tudo, eu recebi um e-mail falando o meu local de convocação. Eu até vou fazer um vídeo depois como foi feita essa escolha, mas a escolha também foi feita no momento da convocação. Teve um link, na verdade não, foi no momento do que eu fui aprovado, dia 15 de julho, se eu não me engano. Ou foi dia 15 de julho, ou foi no momento da convocação. Que o banco envia uma ferramenta, um site lá, que você vai colocar a tua ordem de prioridade na escolha das cidades. Você vai colocar 5 cidades em ordem de preferência. E aí depois você vai conseguir saber o resultado, qual foi a que deu certo. E eu descobri isso dia 19 de julho, de outubro, me perdoem, dia 19 de outubro. Daí foi quando eu recebi o e-mail dizendo para me apresentar na minha agência, na agência aqui próxima, a próxima da minha casa, em outra cidade mais próxima. E foi quando realmente eu descobri. Então, o dia que realmente eu ia tomar posse era dia 23 de outubro de 2023. E lá tinha também o horário que eu deveria me apresentar na agência. E o local da agência, também o endereço de lá. Então tinha tudo nesse e-mail que eu recebi dia 19 de outubro. Então acabou que no dia 23 de outubro foi o dia que eu realmente tomei posse. Foram ali 10 meses. Quando eu olho pra cá é porque eu dou uma colinha no computador. Foram 10 meses do edital e 6 meses da prova. Então o concurso todo, do edital até a posse, foi 10 meses desses processos, né? Foi o concurso, na minha opinião, foi rápido. Não demorou muito para chamar os primeiros convocados, nem demorou muito para chamar os próximos também. Todo mundo foi convocado meio que rápido, porque o banco precisava muito desses funcionários. Então, você pode observar como ágil foi esse processo, né? Como eu falei, teve colegas que tomaram posse depois de mim, porque foram convocados em outras levas, e teve colegas que tomaram posse antes, que foram convocados na primeira leva. Mas eu acho que tá um tempo ótimo, né? 10 meses digital, tá muito bom. E basicamente hoje eu estou ali há 1 ano e meio, mais ou menos, na instituição. E minha opinião sobre o banco você já sabe, eu falo em vários vídeos. Então esse vídeo é só mesmo para dar um panorama geral do quanto tempo demorou cada processo, para você ficar por dentro. Às vezes tem gente que está fazendo ensino médio e tem medo de fazer o concurso e não poder ser chamado por conta que não tem um certificado ainda. Mas relaxa, do edital até o momento que tu vai enviar teus documentos, aí é 7 meses, se eu não me engano. Então dá tempo bastante de tu terminar o ensino médio, conseguir o teu diploma, e então fica tranquilo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender mais ou menos como é que funcionam os processos, quanto tempo demora. Se tu tem interesse ou então tá estudando no Banco do Brasil, não deixe de conferir os materiais. Confere o link na descrição do vídeo, confere o link nos comentários. É o material com 400 questões, mais edital verticalizado, mais simulado inédito, mais um grupo no Zap, que a gente conversa, troca ideia, que a gente tem essa conversa legal da hora. E dá um apoio no canal também, isso apoia bastante o canal, vocês não imaginam quanto. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.